com a Ana Lúcia, que é uma querida, que é uma pessoa muito especial, que está conosco já há algum tempo, se desenvolvendo, para vir a ser uma trainer nossa do programa de formação. Programa de formação que já está no ar, programa presencial, para formar pessoas para atender tanto crianças, quanto famílias, quanto escolas. Mas a Ana Lúcia tem uma peculiaridade, algumas peculiaridades, mas a principal dela que eu queria que você contasse para a nossa audiência, Ana, como você veio cair dentro do ambiente escolar. Conta que isso é muito legal. Vamos lá. Meu pai foi empresário, tinha um pool de empresas e sempre desejou que eu fosse para essa área aí, bastante administrativa e comercial. E eu, sentindo nenhuma outra coisa, entrei, fiz magistério e ele já ficou super frustrado, dizendo, não pus filha no mundo para ser professora, não é isso que eu desejo para você. E aí eu continuei insistente, comecei a dar aula e entrei em psicologia. Aí, para me fazer desistir da ideia, ele teve a brilhante insight de comprar uma escolinha e me deixar brincar de escolinha por um tempo, a fim de que eu desistisse disso. E aí estamos aqui até hoje. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos depois ela continua brincando de escolinha. Eu estou brincando, apaixonada por escola. Apaixonada por escola. Isso é muito bacana, né? Porque ela foi realmente chamada para dentro da empresa escolar e não da empresa corporativa de outros segmentos, né? E ela está até hoje feliz da vida. A sua escola, ela fica na cidade de São Paulo? A escola fica em São Paulo, na Zona Leste, no bairro Jardim Anália Franco. Certo. E é uma escola que ela vai de que série a que série? Nós atendemos do berçário até o 9º ano. Sim. Então você pega a faixa da infância e da pré-adolescência. Exatamente, Márcia. Quando você entrou com o método, deixa só para eu ter uma ideia, né? Quando você inseriu o método, o que você estava tendo naquele momento que eram assim, problemas muito recorrentes? Mas, assim, a escola é um ambiente por si só extremamente movimentado, né? Então, assim, dinâmicas acontecem a todo momento, situações pontuais e diferenciais também ocorrem. Então, assim, a escola, esse ambiente, sempre te traz algumas reflexões e alguns conflitos e algumas situações cotidianas, que é importante que o pessoal da gestão, principalmente, tenha um certo domínio e conhecimento para intervir a fim de que as coisas fluam de uma forma mais tranquila. Então, sempre teve esses problemas de agressividade, conflito, às vezes até uma questão de falta de empatia de professor com aluno ou de aluno com professor. A questão do bullying também é uma questão muito recorrente nas escolas hoje. Então, toda essa questão de relacionamento interpessoal é uma questão que estava me chamando a atenção. E, nesse sentido, o método ajudou especificamente no quê? Eu até gostaria de saber assim, porque nós temos outros alunos que também são donos de escola, mas às vezes eles começam a aplicar o método para testar com uma conversa com o professor aqui, uma conversa com um aluno acolá. E então, eu não sei como foi a aplicação da sua escola, se você foi testando ou você simplesmente já começou a aplicar nos professores a metodologia. O que você fez? Como é que foi a sua aplicação da metodologia? Na verdade, logo depois da formação, eu fiquei encantada, né, com o método e assim, com a estrutura e com todas as ferramentas que o método nos dá, nos possibilita, de ação. Né? Porque teoria, a escola, o que a escola mais tem é teoria, gente. Lemos bastante, pesquisamos bastante, estudamos bastante, mas e a prática? Como traduzir toda essa teoria para a prática? Como obter um resultado, né? Um resultado, sabe, real disso, de transformação. E aí eu fiquei realmente muito encantada com a questão do método, conversei muito com a minha equipe gestora e comecei a fazer alguns ajustes pontuais, porque, Márcia, a gente tem uma equipe, são quase 45 professores, Sim. Então a gente precisava estruturar um trabalho a gente já tinha alguns encontros, né, agendados com os professores, já tinha um tema formativo em desenvolvimento, então eu não conseguia ajustar tudo de um momento para o outro. Porém, a gente conseguiu e eu comecei com pequenas inserções, boas perguntas, né, algumas questões, devolvendo algumas questões. Eu tinha muita essa ansiedade de dar conta, de dar esse norte para o professor, de acolhê-lo e não desampará-lo em hipótese alguma. E aí eu comecei a perceber o quanto eu deixava passar mesmo, eu atropelava alguns processos. Então o método me trouxe uma clareza de informações e uma estrutura, assim, nunca vista antes.
Eu entendi. Então, você não chegou a fazer as reuniões formais ainda com os professores? Eu fiz uma reunião agora. Tá. Ou seja, você ainda tem... Eu estou em processo. Você ainda está em processo de Isso. aplicação do método. E o que você já aplicou até o momento já trouxe algum tipo de resultado? Excelentes resultados, sim. Eu, particularmente, na minha escola, nós temos uma grade, já uma disciplina que a gente chama de HSE, e a professora que vos fala. E eu, na verdade, fui procurar a questão do método para ter embasamento para trabalhar essas aulas por conta da sinalização já na BNCC. BNCC, entendi. Então, significa dizer o seguinte, que BNCC exigindo uma série de posicionamentos novos da escola, você já antenada nisso foi em busca de algo que pudesse trazer algum tipo de pragmatismo. E algo prático. Sim. Porque de teoria, de inteligências e de tudo mais, a gente tem isso. Agora, de que forma a gente vai trabalhar isso em sala de aula com eles? O como, né, Ana? O como fazer, que eu acho que é a grande angústia não só da Ana, mas de uma grande quantidade de escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, porque tem toda uma formatação a ser atingida e exigida pelo MEC em breve tempo, e as escolas não sabem o como fazer. Não tem a menor ideia, está todo mundo muito preocupado e muito conflito, né? As informações estão chegando muito desencontradas, está posto já e está em quase fase final da importância de que vai ter, mas e como nós faremos isso? Então, as escolas e no seu ponto questão. De vista, qual é a diferença entre a aplicação do nosso método, do ICIS, do Instituto de Crescimento Infantil e Juvenil, e o que está sendo oferecido no mercado, porque as escolas estão procurando, elas têm uma obrigatoriedade de implantação, e por sua vez o mercado já se percebeu disso, está fazendo uma oferta. Não, sem dúvida, Márcia, assim, as escolas que trabalham com material apostilado já estão com revisão, né, nas suas edições, incluindo algumas questões de habilidades socioemocionais. O que eu tive acesso até o momento, porque eu não consegui terminar de avaliar todos esses materiais, mas o que eu tive acesso é uma questão bem rasa mesmo, são situações, problemas pontuais que para discutir com as crianças ou com os jovens. Aí eu te questiono, será que essa discussão por si só é você de fato trabalhar a habilidade socioemocional? É você fazer com que esse aluno venha a perceber essas emoções e aprenda a lidar com elas? Para mim, eu tenho para mim que não é o suficiente. Então, entendo seu ponto de vista e compartilho dele, na medida que a discussão, ela gera um nível de reflexão. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. A reflexão por si só não leva à ação. Exatamente. Não leva à mudança comportamental. Esse é um ponto que eu concordo completamente. E a grande diferença do método é o quê? É você ter as ferramentas apropriadas, você ter um orientador e uma questão estruturada de como atingir esses resultados. Então, para mim, isso é fantástico. É o que faz sentido, é o insight que faltava. Sim, é o como. Exatamente. E de uma maneira geral, não sei qual é a sua percepção, eu tenho a minha, porque eu também estou entendendo o mercado, mas eu quero saber sobre o seu ponto de vista, como que o professor fica quando ele é bombardeado de mais conhecimento que no meu ponto de vista... eu não quero falar o meu ponto de vista. Quero ouvir o teu. Vamos lá. No teu ponto de vista, como é que é esse bombardeamento conceitual novamente sobre o professor? Olha, como boa professora que sou, a corda sempre estoura para o nosso lado. Então, a gente está em sala de aula, a gente está planejando, a gente está buscando recursos, a gente precisa captar e conectar com esse aluno e cai mais uma coisa no nosso colo, tipo, se vira aí que você é capaz. E é muito complicado, porque precisa de um estudo, precisa de uma diretriz, precisa de uma estrutura, de uma sistematização, que não existe. Então, é mais um conteúdo que os professores não têm dúvida da importância, ninguém está questionando isso, mas assim, como nós faremos para atingir isso? Sim. E aí eu vou posicionar meu ponto de vista, que é bem semelhante ao seu, que é justamente no sentido de que o professor, mais uma vez, ele está sendo convidado a assumir mais um tanto de responsabilidades, mais um tanto de informações e uma prática para a qual ele não está preparado. Há uma formação, e ela é própria da nossa cultura até
Da nossa cultura brasileira, eu vou me restringir a ela, mas eu sei que em outros países também não é diferente, que é a informação cognitiva. É trazer mais dados e mais conceitos. E os conceitos por si só não me dá a condição de eu gerar uma atividade ou uma praxis na vida ali do aluno. Então, fica novamente no nível do conceitual, no nível do cognitivo, no nível do intelectual. E ninguém fica mais empático sabendo o que é empatia. Exatamente. Ninguém fica mais empático sabendo o conceito de empatia, ou ninguém consegue ajudar uma criança a ser mais empática ao saber o conceito de empatia. Estou dando um exemplo aqui. Na verdade, o professor, quando ele está dentro de sala de aula e ele assiste a um conflito, esse é o momento, na prática, ali, na vivência dele, sem precisar ter aulas extras de HSE. Ali dentro já está acontecendo uma aula fantástica, onde a criança poderá experimentar, por exemplo, a vivência empática. E o professor instrumentalizado, ele rapidamente faz uma intervenção naquele momento e ali, naquele momento, se dá o aprendizado. É nisso que o método acredita, que é justamente a gente trabalhar o que está acontecendo no momento que está acontecendo e não com aulas extras. Essa é a forma que a gente propõe e a gente já faz isso há 3 anos. Não foi agora porque BNCC disse isso que a gente inventou esse método já existe há 3 anos e ele vem funcionando dentro das escolas dessa forma. Eu queria te agradecer imensamente por a gente ter conversado sobre isso, mas eu queria te dizer que a gente está super à disposição para estar lá na sua escola, viu? Para mim é muito, muito fantástico ver uma pessoa, uma dona de escola, que está inteirada de tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, querendo fazer algo novo, verdadeiro, real, que tem resultado, né? Então, eu quero te colocar, a minha equipe e eu à sua disposição. E me dá as suas palavras finais aqui para a gente fechar a nossa entrevista. Márcia, eu agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu já estou pega pelo Exige, quer dizer, eu já tenho plena convicção do quanto isso é transformador e brilhante. Estou levando sim para a minha escola e não tenho dúvida que as escolas precisam disso e é um casamento perfeito para que a gente consiga de fato atingir essa nova geração aí com essa transformação que está vindo e que eu tenho para mim que daqui uns 2, 3 anos vai ser cobrado, vai ter muita mudança no âmbito educacional e a gente precisa estar atualizado e oferecer o melhor para essa criança e para esse jovem. Verdade, Ana, isso que você colocou, nossa, fantástico. É mais do que a gente atender BNCC, é a gente fazer realmente a transformação que você vai fazer na sociedade e pela qual você lutou para ser professora, apesar de tudo, isso. Seu pai, né, trazia de oposto para você. E é nisso que a gente realmente acredita, na transformação dessa sociedade por meio de uma transformação das relações dentro de casa. Não é culpa do professor, não é culpa da escola, não é culpa dos pais, não é culpa de ninguém, mas é o que nós estamos nesse momento vivendo na nossa sociedade, momentos de conflito, momentos de desafios muito grandes devido a todo o avanço das mídias sociais, e o quanto que isso, de alguma maneira, desafia, sim, as relações dentro de casa, as relações dentro da escola, e a gente sabendo pouco como lidar com isso. Fique bem, continue nos acompanhando. Um grande abraço! Tchau, tchau.